Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao Fat Goldfish. Já faz umas 2 semanas eu acho que eu não posto vídeo, mas a vida tá bem corrida, eu não tô tendo tempo e para piorar ainda mais a situação, ao redor aqui da minha casa tem outras 3 casas que estão em reforma. Então toda vez que eu sento aqui alguém começa a serrar alguma coisa, fazer alguma coisa e infelizmente eu não tenho muitas horas disponíveis assim para gravar esse vídeo e justamente parece que é de birra. Quando eu sento aqui, eles começam a serrar alguma coisa. Então, se durante a gravação desse vídeo aqui vocês ouvirem aí de longe um barulho de serrar alguma coisa, me desculpa, mas eu não posso fazer nada. Então vamos lá pro vídeo. Assiste aí. Eu tenho esse canal aqui, o Fat Goldfish, há cerca de 1 ano e meio e eu recebo assim quase que diariamente algumas mensagens de pessoas me fazendo perguntas e tal. Eu tento responder a maioria delas, algumas outras eu às vezes não respondo porque eu falo assim, poxa, eu vou ter que escrever um texto tão grande, melhor gravar um videozinho rápido a respeito. E é por isso que eu decidi começar a fazer essa pequena série de vídeo para responder algumas dessas perguntas que eu acho que merecem uma resposta um pouco mais complexa. E uma dessas perguntas foi muito interessante, foi de um rapaz que escreveu no meu vídeo sobre TPA, como fazer as trocas parciais de água. Escreveu que não é nada disso que eu falei, que fazer troca de água às vezes pode ser até prejudicial para o peixe, porque quando ele fazia trocas de água no aquário dele, como as pessoas recomendavam, os peixes deles acabavam sempre morrendo, então ele decidiu praticamente parar de fazer trocas parciais de água e ele normalmente só completa aquela água que vai evaporando normalmente do tanque, que os peixes dele estão super bem e já faz uns 2 anos que ele faz isso e que essa é a opção que ele recomenda para os outros aquaristas. E ainda falou que se eu tivesse alguma pergunta para fazer para ele, que eu fizesse a pergunta para ele. Então a minha pergunta para essa pessoa é justamente por que o peixe dela morria quando ela fazia troca parcial de água nela no aquário dela. Porque o certo é que o peixe, ele aprecia quando a gente faça essa limpeza, que a gente coloque água fresca dentro desse aquário. Não o contrário. Porque a gente tem que lembrar que tudo que entra dentro do aquário que a gente coloca lá dentro, ela vai se transformar, vai se converter em alguma coisa. E isso simplesmente não vai desaparecer. Na natureza nada se perde, tudo se transforma, não é assim que se dizem? Então, quando a gente faz essas nossas trocas parciais de água, a gente está tirando dentro do nosso aquário um monte de nitrito, um monte de coisa que pode se transformar em sujeira, a gente está diluindo essa quantidade de toxinas que tem dentro do nosso aquário, e depois quando a gente repõe a água desse aquário, que a gente coloca água fresca ali dentro, a gente também está trazendo novos elementos traços, ferro, cobre, fósforo, esses pequenos elementos que todo organismo vivo necessita para crescer. Cálcio, essas coisas, e às vezes esses organismos que vivem dentro do aquário estão absorvendo essas coisas e isso vai ficar escasso na água. Então eu sei que existem vários tipos de sistema, todos eles vão funcionar à sua maneira, mas todos eles exigem uma certa técnica e existe conhecimento daquilo que a gente está fazendo. E se a gente não domina essa técnica e não domina esse conhecimento, dificilmente a gente vai ter sucesso a princípio, principalmente se você está começando agora no hobby. E existem aquelas pessoas também que tem um aquário na casa delas e que esse aquário ele já está funcionando ali há 2-3 anos, ele às vezes nem cuida direito do aquário, o aquário vai se tocando sozinho ali, de vez em quando repõe um pouco daquela água que evaporou, às vezes faz aí uma troquinha de água pequena, alguma coisa assim, mas de uma maneira geral ele não mexe no aquário. Então nesse vídeo aqui eu gostaria de citar 2 síndromes que existem para aquário. Uma delas é bem conhecida da maioria de vocês, que é a síndrome do tanque novo, a síndrome do aquário novo. Não importa qual seja essas síndromes, elas são associadas aí à perca de biologia no aquário, a perca de peixe, a perca de plantas, às vezes a perca de bactérias, esse tipo de coisa, você está tendo um desequilíbrio qualquer lá dentro. Na síndrome do aquário novo acontece quando a pessoa vai na loja de aquário, compra o aquário, às vezes coloca o aquário para funcionar e logo depois introduz os peixes lá dentro, a água tá limpa, a água tá cheirando bem e 2-3 dias depois ali dentro os peixes estão tudo morto. E existem aquelas pessoas que têm aquele conceito básico do aquarismo, que sabem que o aquário tem que ciclar primeiro. O que é essa ciclagem? É quando você dá um tempo pro aquário para que se formem lá dentro colônias de bactérias. Essas colônias de bactérias é que são os grandes faxineiros do aquário e eles vão começar a converter essas substâncias que são produzidas aí na decomposição da matéria orgânica que tem lá dentro, seja de fezes, restos de planta, restos de comida, isso tudo vai se decompor e vai produzir amônia. A amônia é muito tóxica para os peixes, então você tem um equilíbrio natural lá dentro, quando você tem esse grupo de bactérias que vai começar a se alimentar dessa amônia e vai produzir nitrito. Nitrito ainda é tóxico para os peixes. Você tem felizmente, você tem um outro grupo de bactérias que vão converter esse nitrito em nitrato, que é menos tóxico para os peixes. E esse nitrato a gente remove quando a gente faz as nossas trocas parciais de água. Você tem algumas bactérias
anaeróbicas que também convertem um pouco desse nitrato aí, mas não é sobre isso que eu quero tratar nesse vídeo. Mas a pessoa às vezes deixa esse aquário ciclando, ele acha que o aquário dele está ciclado, demorou ali um mês, o aquário batendo, ele colocando comida e tal. Aí ele começa a introduzir fauna. Uma dica que eu tenho é que a pessoa sempre introduza fauna aos poucos. Coloca um peixinho aqui, coloca outro peixinho ali, nunca coloca um monte de peixe de uma vez. Isso é um erro muito comum que aquaristas fazem. Então o cara tem um aquário lá, ele acha que o aquário dele está ciclado, ele vai lá na loja, compra uns 10 peixes, coloca dentro do aquário e de repente o aquário dele começa a ficar com a aparência bem leitosa, a água, todo esbranquiçado, ele não sabe o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, porque a água dele turvou, por que aquele peixe dele acabou morrendo. Então tudo isso são síndromes que são relativas à síndrome do aquário novo. Isso é, aquele sistema, ele ainda não está equilibrado o suficiente para manter vida ali dentro de uma maneira sustentável. Então você acaba tendo perca de peixe, ou você tem essas explosões bacterianas, que são essas bactérias heterotróficas. Normalmente quando a gente tem essa água leitosa, não são as bactérias do nosso sistema de filtragem, as bactérias autotróficas, que são as bactérias nitrificantes. Então você acaba tendo esses desequilíbrios. Todos esses desequilíbrios, no final das contas, está ligado a esse problema que é a síndrome do aquário novo. Mas poucas pessoas sabem que existe também uma outra síndrome que é muito pouco comentada, que é a síndrome do aquário velho. A síndrome do aquário velho ela é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Isso acontece principalmente naqueles aquários que as pessoas acham que está tudo funcionando perfeitamente neles e quanto menos ele mexer, melhor vai ser para a saúde daquele sistema. Isso parece que funciona bem a curto prazo, e quando eu falo curto prazo, às vezes se estende aí por 1 ano, 2 anos, o aquário está funcionando bonitinho, o camarada vai lá, coloca só um pouquinho de água dentro desse aquário, esse aquário ele está funcionando bem, os peixes deles aparentemente são saudáveis, ele até para de medir concentração de amônia, porque ele não vê mais amônia, ele não vê mais picos de nitrato, nitrito, esse tipo de coisa. Então ele deixa o aquário ir se tocando e só vai colocando água ali de vez em quando. Talvez você que está assistindo seja uma dessas pessoas e acha que isso é a maneira mais segura de manter um aquário, porque vocês veem poucas percas de peixe dessa maneira. E essa síndrome do aquário velho, para que a gente entenda ela, a gente tem que sempre levar em consideração que o aquário ele é um sistema confinado e que tudo que a gente coloca lá dentro, ou a gente retira, ou isso vai se transformar em alguma outra coisa. E a síndrome do aquário velho, ela é mais difícil de você detectar, que ela vai acontecendo conforme o tempo vai passando. Como essas alterações elas acontecem ao longo do tempo, a biologia que você tem lá dentro, os peixes que você tem lá dentro, aqueles mais fraquinhos, eles vão morrer logo de cara, porque é aquela parte que a pessoa está perdendo um peixe aqui, ela não entende, não sei o que, aí de repente ela começou a mudar, às vezes ela não faz muita troca de água, ela deixou o tanque lá, ela faz pouca troca de água, então aqueles peixes que elas são mais fortes, eles vão começar a se adaptar a essas mudanças que vão acontecendo dentro desse meio ambiente com o passar do tempo. Então é uma síndrome que ela é um pouco mais difícil de você perceber, porque ela não é uma coisa que vai matar seus peixes rápido, é uma coisa que acontece ao longo, às vezes, de anos. O que acontece é que, como você não está colocando água nesse aquário, lembra que isso é uma síndrome, é a síndrome do aquário velho, não é uma causa específica, é um conjunto, às vezes, de fatores que vai causar o declínio da qualidade daquela água com o passar do tempo se você não faz trocas de água. Por exemplo, toda vez que a gente faz trocas de água no nosso aquário, a gente está colocando ali elementos traços novamente, cálcio, fósforo, ferro, esse tipo de coisa, e os peixes eles precisam disso para continuar crescendo, para continuar se desenvolvendo. Peixes, plantas, invertebrados, eles absorvem esses elementos traços, e em uma hora isso vai ficar escasso na água. Então tudo que a gente coloca ali dentro, as fezes dos peixes, a comida que a gente está dando, tudo isso às vezes está indo para baixo de cascalho, está se decompondo ali, esse tipo de coisa, está produzindo amônia, essa amônia está sendo convertida por bactérias em nitrito, aí você tem depois outro grupo de bactérias para converter esse nitrito em nitrato, você vai ter aquele nitrato às vezes que não está sendo metabolizado, que está se acumulando naquela água. Os peixes que você tem já estão mais habituados ou são mais fortes, não é que eles gostam, eles estão mais habituados a esse nitrato um pouco mais alto, ter picos de nitrato de vez em quando, então eles estão ali sobrevivendo. Você acha que eles estão bem, mas eles estão ali sobrevivendo. Aí de repente você fala, poxa, esse aquário tá tão legal, faz tanto tempo que não morre nenhum peixe, eu quase não mexo nele, ele tá bonitinho, eu passei na loja de aquário, vi aquele peixe tão bacana, eu vou comprar lá e vou colocar ele no meu aquário. Aí você pega aquele peixe, coloca naquele aquário, e esse peixe depois de um dia tá morto. Você fala, caramba, vou medir aqui a amônia, vou medir aqui o nitrito, você mede lá tudo bonitinho, a amônia tá legal, o nitrito tá legal, mas mesmo assim aquele peixe morreu.
Você fala, caramba, aquela loja deve ter me vendido um peixe doente. Vou em outra loja, vou comprar peixe em outra loja. Você vai em outra loja, você compra o peixe, você coloca naquele aquário, todos os outros seus outros peixes estão vivos, peixinho novo vai lá dentro e depois de um dia, 2 dias, aquele peixe está morto de novo. E você não entende por que esses peixes novo que você está comprando estão morrendo, os peixes que estão lá no teu aquário já há tanto tempo, eles estão bem, estão saudáveis. Então o que acontece é que você trouxe um peixe novo para aquele aquário, onde os seus peixes, durante um período de tempo, foram se habituando àquelas condições e conseguem viver ali. E você colocou um outro peixe ali dentro que não está habituado àquele tipo de condição que está dentro daquela água. Ele não teve esse tempo para ir se habituando um pouco àquelas condições que são mais adversas à sobrevivência dele. Então isso é um dos indicadores de que seu aquário ele pode estar com essa síndrome do tanque velho. E existe também aquela possibilidade da pessoa simplesmente, o aquário dela está funcionando tudo bonitinho, aí ele resolveu ir lá na loja de aquário, ele trouxe para o aquário dele um peixe que às vezes gosta de ficar assim, se enfiando no meio do cascalho, ou fica me remexendo no cascalho, esse tipo de coisa. Como são os quinhos, por exemplo, os quinhos adoram ficar revirando substrato, esse tipo de coisa, ficar tentando achar ali alguma comida. Então você compra um peixe desse e coloca dentro do seu aquário. E esse peixe ele começa a mexer naquele cascalho, a revirar aquele cascalho. O que acontece é que, lembra, você tem aquela camada de substrato e você tem embaixo daquela camada de substrato vai formar uma espécie de uma lama. Você tem que lembrar que também todo organismo vivo tem enxofre. Nós temos enxofre no nosso corpo, ele é muito importante, por exemplo, na produção de certos aminoácidos que nós temos. Então você sempre vai acabar tendo essa pequena concentração de enxofre junto dessa lama que está nessa área anaeróbica dentro do seu aquário. O que acontece é que esse enxofre ele vai acabar sendo metabolizado por bactérias anaeróbicas e ele vai formando um gás que é chamado sulfureto de hidrogênio, que fica lá naquela lama que está embaixo do seu cascalho. E de repente você coloca um king ou algum outro peixe que vai ficar se enfiando naquele cascalho, de repente vai causar um distúrbio nesse substrato e vai começar a liberar esse gás que estava retido lá embaixo. E de repente seus peixes eles vão morrer muito rápido, porque esse ciclo do enxofre vai produzir o sulfureto de hidrogênio, que é altamente tóxica para esses peixes. Tá com o seu aquário lá, esse aquário é antigo, tá bem estabilizado, tá tudo tranquilo funcionando. Aí de repente está chegando aquele aniversário. Aí você fala, poxa, vai ter um monte de gente aqui em casa, vai ter uma festinha, o aquário ele tá legal, mas ele pode ficar um pouco melhor, vou dar uma limpada aqui, vou trocar um pouco da água, vou dar uma mexida no cascalho e tal. Aí o camarada ele vai lá dar aquela limpada no aquário, tira um pouco da água, dá uma sinfonada um pouco naquele substrato ali, tira tudo, coloca um pouquinho da água de novo e sai fora. O que acontece é que durante essa brincadeira dele, nesse sistema que há tanto tempo que não se mexe, que está com tudo compactado ali embaixo, um monte de partícula de gás. Tem gente, eu sei porque eu já fiz isso muitos anos atrás, quando eu fazia limpeza de cascalho, de vez em que eu ficava com um aquário. Eu já passei por tudo nesse hobby também. Teve tempos no hobby que eu não tinha muito tempo para dedicar ao aquário, esse tipo de coisa. Aí você, quando vai fazer a limpeza, você passa o sifonador ali, às vezes sobe umas bolhas, saem umas bolhas de dentro ali, aquilo são os gases que você não sabe nem o que é. Pode ser sulfureto de hidrogênio. Então você, depois que ele fez aquela limpeza toda, ele começou a liberar esses gases todos dentro do aquário dele. Ele preencheu, virou as costas, saiu, quando ele volta no dia seguinte os peixes dele estão mortos. Eu ia falar assim, o aquário estava aí, eu não mexia nele, estava tudo funcionando legal. Fiz uma troca de água, pronto. É isso que acabou com meus peixes. Foi essa troca de água benedita que o Mário fala para fazer nos vídeos dele. E eu não fazia, mas eu decidi fazer porque eu vi no vídeo do Mário que é bom fazer troca de água e de repente meus peixes tudo morreram. E agora? A culpa é de quem? Então, pessoal, é importante a gente entender que tudo que a gente coloca no aquário ou a gente retira ou vai ser transformado em alguma coisa. Então quando a gente faz a limpeza regular dos nossos tanques, que é ali uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, você pega teu sinfonador, você dá uma boa limpada embaixo desse substrato, desse cascalho, dá uma limpada no filtro, dá uma limpada em tudo, você vai evitar que se forme esse tipo de quadro que vai gerar uma situação como essa. Então, se por acaso você está fazendo trocas de água no seu aquário e você teve percas de peixe, é interessante você saber se a água que você está colocando dentro do seu aquário, ela possui os mesmos parâmetros, se ela está na mesma temperatura, se ela está no mesmo parâmetro, se ela está na mesma temperatura, não tem por que seus peixes eles estarem morrendo. Não vou aqui destacar todos os fatores envolvidos nessa síndrome, mas basta que a gente tenha uma noção básica de que essa síndrome do aquário velho, ele é um declínio gradual na qualidade da água do seu aquário. Às vezes, por exemplo, você vai ter mudanças na química do aquário, da água do seu aquário. Você vai ter, por exemplo, uma queda no seu pH, você vai ter uma queda no GH, no KH, esse tipo de coisa. Então, os parâmetros da água do seu aquário, eles vão criar ali um microambiente, você vai estar tendo perca
de minerais no seu aquário que vão estar sendo absorvidos por alguma coisa, que vão ficar presos nas paredes do seu aquário, na parte de cima, na hora que a água está se reduzindo, você vai ver aquela crosta de minerais ali se formando. Tudo isso é perca que você está tendo de minerais na água do seu aquário. E todas essas percas ao longo do tempo vai prejudicar a vida do seu peixe e a qualidade de vida do seu peixe a longo prazo. Lembra, não é porque o teu aquário está ali funcionando há 2, 3 anos que teus peixes estão saudáveis e que eles vão viver por mais muitos anos. Troca de água ela é importante, não importa para o peixe que você tenha, para o tipo de sistema que você tenha. Existem vários tipos de sistema, como eu comentei, todos eles têm uma técnica diferente, e se você está querendo fazer poucas trocas de água no seu aquário, você tem que entender como funcionam todas essas técnicas para que você possa colocar suplementos lá dentro para melhorar a qualidade de vida dos peixes que você tem. Mas basicamente o que eu recomendo: faça suas trocas de água. Outra coisa só que eu gostaria de comentar, como eu já postei alguns vídeos anteriormente em inglês, é que não esqueçam, eu moro aqui na Inglaterra. Muitos dos meus amigos, às vezes quando eu vou para esses shows, quando eu entrevisto alguém, quando eu faço alguma coisa, eles falam inglês. Então quando eu estiver fazendo vídeos aqui na Inglaterra, quando eu for entrevistar alguma pessoa, quando eu for falar alguma coisa relativa a esse país, eu vou fazer os vídeos em inglês, mas eu sempre vou colocar as legendas em português para que vocês possam acompanhar. Para o pessoal que está aqui, quando eles dão uma entrevista, eles querem assistir os vídeos, eles querem passar os vídeos para os amigos deles, assim. Então eu acho que eu fazendo meus vídeos normalmente em português e colocando legenda em inglês, tá de bom tamanho para os meus vídeos normais. Mas quando eu fizer vídeos relativos às coisas que eu faço aqui na Inglaterra, que meus amigos vão assistir, que eu faço parte, como eu falo para vocês, da Goldfish Society of Great Britain, eu frequento algumas reuniões de uns outros clubes, algumas coisas assim, e eu gosto que essas pessoas assistam também os vídeos, e nessas ocasiões os vídeos serão em inglês. Então eu acho que é isso por hoje, pessoal. Vejo vocês semana que vem, se o pessoal me deixar das obras aí, não ficar fazendo muito barulho com as serras. Então até a próxima vez. Um grande abraço aí para todo mundo. Tchau.